Olá, como vai? Hoje estamos novamente aqui no nosso canal Minutos com Clélia e eu mais uma vez quero incentivar você a se inscrever no nosso canal e também compartilhar e curtir. Hoje eu quero falar um assunto interessante para as mulheres que são mães de adolescentes, de mocinhas e que têm dúvidas a respeito de falar com elas sobre sexo ou sobre sexualidade. Oi Valéria, diz o seu nome todo pra gente. Meu nome é Valéria César Machado. Você Tenho 18 anos. Ah, tem 18 anos? Sim, acabei de fazer. E você já terminou o ensino médio? Sim, já terminei o ensino médio. Esse ano vai estudar alguma coisa? Vou fazer técnico em enfermagem. Uau, hein? Legal. Muito bom. Então eu quero que hoje você responda algumas perguntas, compartilhe conosco alguns pensamentos a respeito de sexualidade. Topa? Okay. Topo sim. Ok, então. Muitos pais acham que este é um assunto de família e que, portanto, não deve ser discutido na escola. Acontece que também em casa eles se calam a respeito do assunto. Então, daí, nem na escola e nem em casa. O que você sabe sobre sexualidade, por exemplo, sobre sexo? É alguma coisa que você aprendeu mais em casa, com o seu pai ou com a sua mãe? Ou você aprendeu mais com as suas amigas, na escola, na sua turma? Como é que foi? Isso é uma coisa que, pelo menos pra mim, eu não sei se é a maioria dos adolescentes e dos jovens, mas a gente aprende normalmente muito na escola, né? Amigos, porque eu acho que isso é o que tem mais interesse pro pessoal aprender. Então eu acho que foi mais na escola, com os amigos, perguntas dos professores, mais do que em casa. E não é só com ela. A maioria das adolescentes conhece o assunto da sexualidade fora de casa, com as amigas, com a turma, até no Google. E as mães perdem a oportunidade de conversar com suas filhas a respeito de um assunto importante para elas. Muitas mães dizem assim: eu só falo se ela perguntar. Mas nós precisamos nos antecipar, conversar sobre esta questão. Muitos pais acham que falar sobre sexo ou sexualidade pode antecipar a curiosidade e fazer com que as filhas vão ter relações sexuais antes. Isso não é verdade, porque quanto mais informações elas têm a respeito do assunto, mais elas se cuidam e não se envolvem em sexo, pelo menos enquanto não estiverem prontas. Dentre as suas amigas, o pessoal do seu conhecimento, qual é a média de idade que as meninas deixam de ser virgens? Numa sociedade agora, século XXI, praticamente é uma coisa que não tem idade, né? Então eu conheço meninas que ficaram grávidas com 15, 16, mas normalmente a faixa etária mesmo de agora é a partir de 16 anos, 15 anos, 17 anos, as meninas já engravidam, né? Agora, você está falando de gravidez, mas, por exemplo, sem questão de gravidez, que elas simplesmente deixam de ser virgem, começam a transar. A partir de que idade, mais ou menos? Você tem uma ideia? Elas falam? É uma coisa que depende muito, né? Depende muito da garota. Porque eu conheço garotas que perderam a virgindade tinha 12, 13 anos, 14 anos. Então é uma coisa que não tem idade, né? Isso vem da garota, que às vezes ela tem a necessidade de minhas amigas perderam a virgindade, então eu preciso perder o mais cedo possível. Então Entendi. Acho que não tem idade. Não tem idade, entendi. É isto mesmo. Não existe uma idade padrão para se ter a primeira relação sexual. Mas o que a gente sabe é que muitas meninas se lançam no seu primeiro relacionamento sexual sem conhecimento do próprio corpo, sem um conhecimento de como acontecem as doenças sexualmente transmissíveis, sem saber que infecção vaginal também pode acontecer, mesmo que não haja penetração, e muitas também desconhecem que podem engravidar logo nessa primeira vez. Na sua opinião, Valéria, por que acontece a gravidez precoce?
Ah, porque as meninas têm muito, como eu disse, de querer perder a virgindade muito cedo, por causa de influência de amigos que vê amigas que falam, é muito bom, você precisa experimentar. Então, acaba indo na cabeça delas que elas precisam perder a virgindade logo. Então, isso acaba tendo a gravidez, né? Porque é com qualquer menino, ou às vezes pode ser com o namorado, mas eles não se previnem, não têm o cuidado antes de ginecologista, de procurar um adulto para direcionar. Então, acho que é por isso que acontece, o pessoal vai muito à flor da pele. Este é um assunto que precisa ser conversado com suas filhas com tranquilidade, com acolhimento, explicar para elas como funciona o seu órgão reprodutor, que elas já poderão engravidar logo depois da primeira menstruação, enfim, que haja um acolhimento sem broncas, sem críticas, mas para que elas entendam que é um assunto natural e que elas têm o apoio da sua mãe ou dos seus pais para esta questão. Afinal, a gravidez no Brasil na idade de adolescentes tem as taxas mais altas do mundo. Você acha que o HIV aumentou ou diminuiu entre os adolescentes e jovens nesses últimos anos? Eu acho que aumentou bastante, porque o pessoal não está preocupado em usar a camisinha, em se prevenir. Eles estão preocupados no prazer deles. Então, a partir desse momento que eles só estão preocupados no prazer, eles não pensam que a pessoa que elas podem estar se relacionando pode ter essa doença. Então, para eles não estão preocupados com isso. Então, eu acho que aumentou bastante pela irresponsabilidade de não se prevenir e de não procurar saber o que acontece se você transar sem proteção e coisa do tipo. Então, eu acho que aumentou bastante. De fato, o HIV aumentou muito na faixa etária de 15 a 24 anos de idade. É preciso conversar com a sua adolescente, a sua moça, sobre esta questão. Educação sexual não é pornografia. É preciso alertar as mais jovens também sobre o abuso sexual, que aqui no nosso país é mais ou menos por volta de 70% entre os adolescentes. E essa pode ser uma das razões porque muitos adolescentes estão com ideias suicidas, com crises de ansiedade e às vezes se tornam até abusadores, porque estão sendo abusados. E este é um assunto que precisa ser conversado seriamente com eles, mas também de uma forma esclarecedora, sem maiores problemas, de uma forma que acolha, para que realmente eles possam ter cuidados quanto ao abuso sexual. Você saberia assim explicar a partir de que momento uma moça, uma adolescente ou um garoto podem se tornar pais biologicamente? Eu acho que a partir do momento que você tem um emprego, você tem uma pessoa que você percebe que ela tem o mesmo intuito de você, de criar uma família, mas acima de tudo, tem que estar estabilizado, né, financeiramente, tem que estar com as suas coisas, sua casa. Mas eu acho que a partir dos 20 anos, 21, se a pessoa já se sentir preparada, né? Uhum. Se a pessoa já achou alguém que realmente quer construir isso com ela, se já tem uma estabilidade, se tem um direcionamento bom, né? Familiar também. Então, acho que a partir a partir de 20, 25, acho que a partir dessa idade. Certo. Isso você diz, por exemplo, a partir de que idade construir uma família, né? Sim, então sim. É uma idade, assim, legal. Agora, assim, por exemplo, qual a idade que uma menina, por exemplo, sem saber diretamente isso, mas ela já pode ser mãe? Acho que a partir do momento que ela tem as responsabilidades dela, a partir do momento que ela tem um financeiro bom, ela sabe que ela está preparada. Tipo, eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho meu emprego, eu tenho o meu marido, eu tenho um homem que eu vejo que vai estar do meu lado. Então, acho que é a partir desse momento, né? Mas eu acho que tem que ser, como eu disse, entre 20, porque
quando a gente ainda tá 17, 18, às vezes a gente tem um pensamento diferente, lá na frente a gente vai ter outro pensamento. Então é sempre ter um direcionamento, né? E estar estabilizado financeiramente também. E eu acho que é isso. Vejam como é fácil confundir o momento de tornar uma família responsável e o momento de gerar filhos. É preciso que esclareça às adolescentes, aos adolescentes de um modo geral, que uma menina, depois da sua primeira menstruação, e um garoto, depois da sua primeira ejaculação, já podem se tornar potencialmente pais, pelo menos sob o ponto de vista físico. Eles poderão se tornar. Então, este é um assunto que precisa ser enfatizado, porque muitos deles não sabem sobre esta realidade. Mais uma pergunta. Como você acha que uma jovem pode se prevenir de estupros, de possibilidades de ser estuprada? Isso é um assunto difícil, né? Que pega muito na sociedade agora. Mas eu acho que é em questão de horários de andar na rua, principalmente porque aparece muita coisa no jornal. Então, uma coisa que os adolescentes têm que fazer muito é acompanhar as notícias, né? Porque quando eles acompanham a notícia, eles só acompanham quando já aconteceu. Então, eu acho que em questão de horário de andar na rua, evitar algumas roupas em alguns horários. Não que você não possa usar um shorts, não que você não possa usar um vestido, longe disso. Mas evitar alguma coisa assim, que a culpa não é nossa, né? Exatamente. Porque as pessoas, em geral, têm um pensamento ruim em relação a isso. Mas pode despertar, você Sim, isso realmente acontece, mas eu penso que não é uma culpa nossa. É uma culpa da pessoa, do jeito que ela pensa, os problemas que ela tem que levam a causar isso. Mas eu acho que é uma coisa que tem que evitar horários e roupas a partir de, horários. Por exemplo, eu tô saindo de uma balada. Nunca sair sozinha, é uma coisa que eu penso, né? Sempre tá junto com alguém, mesmo que você esteja saindo de uma balada, ou do trabalho, ou de coisas do tipo. Então, sempre tá com alguém, ou no telefone, ou mandando mensagem, ou mandando, eu tô em tal localização. Se acontecer alguma coisa, você já sabe onde que tá, o que aconteceu. Então, acho que é isso. Pra evitar horários de andar na rua, roupas a partir de, umas 10 horas, evitar shorts, essas coisas. Porque mesmo não sendo a nossa intenção, eles vão achar que a gente está provocando, que a gente, vamos usar um shorts, vou sair esse horário na rua, é porque eu quero ser estuprada, né? Então, eu acho que é isso, sempre estar acompanhada e evitar tudo isso. Tá bom, então. Obrigadão, tá? De nada. Tchau. Esta é uma onda de comportamento muito cruel na nossa sociedade. A estatística diz que há um estupro a cada 11 minutos no Brasil e que desses estupros, 70% são de menores de idade. Por isso, é preciso orientar o adolescente não só quanto à roupa ou quanto ao horário que ele anda pela rua. É importante que ele seja conversado com ele sobre as companhias com que ele anda. Que quando ele estiver numa festinha, ele não beba tanto a ponto de não saber o que está acontecendo em volta dele. E que não deve se expor a estranhos. Não deve de mentir para os pais, dizendo aonde vão e, na verdade, não vão naquele lugar. Não aceitar caronas e, muitas vezes, até de pessoas conhecidas, que estão, às vezes, embriagadas e passam dos seus próprios limites. Enfim, não andar sozinho pela rua, ter companhias e pedir a ajuda dos pais quando se sentirem em perigo. Bem, a nossa conversa está muito boa, mas a gente vai ficando por aqui. Se você quer deixar a sua contribuição, escreva aqui embaixo e dê a sua opinião. Mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Até o nosso próximo encontro.